Bom, vamos lá para mais um desafio. Aqui está o risco da borboleta. E nós vamos utilizar um tecido tule, tá? Eu costumo procurar nos armarinhos, né, como tule invisível. Não sei como deve se chamar na sua cidade. Então, é importante observar que que tenha a trama bem fechadinha, né? Tem tules que tem a trama maior, então observe bem quando você for comprar, tá? Pra ser esse tule mais fechadinho. Não sei se dá pra ver bem aqui. Então, pra começar, né, eu separei um pedaço de 30 por 30. Na verdade, poderia até ser menor, mas eu prefiro pegar um pouquinho mais pra sobrar. O que eu gosto de fazer, né, que é algo que eu me sinto confortável, é dobrar o tule, tá? E bordar como se fossem dois tecidos. Por quê? Por que eu faço isso? Eu percebi que fica mais firminho para bordar, né? Como essa borboleta aqui que eu fiz em dois. Eu percebi que fica mais fácil de bordar quando tem muito preenchimento, tá? Eu já fiz com um tule só, um tecido só, e eu achei que ficava mole, né? Então, assim, é uma dica que eu dou, né? Pra tentar fazer de forma mais fácil. Bom, então, vamos lá. Eu dobrei aqui o meu tecido. Eu vou usar um bastidor, para esse caso aqui, um bastidor de 12 centímetros, com regulagem, com tarraxinha. Por que que eu uso assim? Porque eu já vou usar o próprio bastidor que eu vou fazer o acabamento. Eu me sinto mais confortável quando é tule, fazer dessa forma, porque daí eu não preciso ficar tirando o tecido depois pra colocar num outro bastidor pra dar o acabamento, tá? Mas é uma questão de gosto e de experiência, né, própria aqui que eu tô tendo. Se você preferir fazer num bastidor de regulagem, depois dar o acabamento em outro tipo de bastidor, fica a seu critério, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o tecido já dobrado. Vou encaixar no meu bastidor, tá? Sempre, né, observando o pedaço que você cortou, que fique aqui essa sobrinha, pra depois, no final, a gente dar o acabamento, que é só colar aqui, né? Tem um jeitinho até um pouquinho mais delicado pra fazer, depois eu explico no final. Mas, basicamente, é isso. Você encaixa e vai apertando aqui a sua regulagem, até que o tule fique bem firminho mesmo, tá? Fique assim, como a gente costuma dizer quando é o algodão cru, que fique um pandeirinho aqui, bem firminho. O meu ainda não tá, tem que apertar mais um pouco. E aí, eu já começo a riscar. Então, ó, ainda não tá, tá meio molinho. Vou apertar mais um pouquinho aqui. Apertei, vou puxar até aqui, pra ficar bem firminho mesmo. E, ó, agora, ele tá bem firminho pra mim. Então, a partir disso, eu vou começar a riscar a minha borboleta, né, no tule. Bom, então, pra passar o risco, eu vou utilizar a caneta fantasminha mesmo, que é aquela caneta que sai com calor, tá? Nesse caso aqui, como eu vou fazer no tule, eu nem vou precisar tirar ela, porque eu só vou fazer o risco e eu vou preencher ela inteira, né? Então, ela não vai aparecer, tá? E a minha caneta aqui é a de ponta média, né? 0,7, não é aquela fininha. Então, eu vou riscar com essas duas. Vou riscar com duas cores, somente para me orientar mesmo, porque no risco que vocês receberam, a parte em vermelho é a parte que tem as cores laranjas, né, da borboleta, então, só para uma pequena diferenciação mesmo. Então, vamos lá. Para começar a riscar, eu vou virar o meu bastidor do lado oposto, aqui de onde eu coloquei o tecido, né? Então, eu vou riscar ela por trás, tá? Como a borboleta é um animal simétrico, né? Se a gente for ver, assim, não totalmente simétrico, né? Porque nem tudo é perfeitamente simétrico na natureza, mas ela é bem simétrica, então eu vou riscar aqui
e vou bordar do outro lado. Então, pra mim não vai ter interferência da direção, né, do lado da borboleta. Então, eu risco, né, no próprio tecido, com a caneta Fantasminha. Então, basicamente, é só seguir aqui o desenho. E como o tule, ele é vazado, né? Passe com bastante cuidado essa caneta, assim, pode pressionar bem, porque depois vai ficar difícil de enxergar, né? Então, pode ir passando com calma e apertando mesmo, né? Riscando aqui. A tinta vai vazar pro papel, né? Porque o tecido é vazado, mas é assim mesmo. É mais difícil passar no tule por conta desses da trama, né? Do buraquinho dele. Então, não vai ficar perfeito o risco, mas quando a gente borda, tudo muda, né? A magia acontece. Lembrando que para fazer esse risco eu usei uma foto de referência de uma borboleta e fiz o risco, né? Agora eu vou trocar a caneta. Vou usar minha caneta rosa para eu poder fazer essa limitação, né? Essa parte aqui só para me guiar onde vai ser até onde vai ser o laranja, o tom laranja da borboleta. Então, eu vou fazer um risco aqui, como se fosse uma linha mesmo guia, só para um limite aqui para não avançar muito, né? Então, até aqui eu sei que quando eu for bordar, é a parte laranja. Prontinho. Então, depois que eu fiz todo esse processo, né? Claro que a visibilidade não é como se fosse num tecido, né? Tecido de algodão mesmo, dá pra ver perfeitamente. No tule vai ser um pouquinho mais difícil de enxergar, mas, ó, não é impossível, né? Dá pra ver aqui que tem um traço, certo? E, como eu disse, eu vou virar o bastidor e eu vou bordar nesse lado aqui, né? Não tem interferência porque a borboleta, ela é um inseto, né, simétrico, então, não totalmente simétrico, mas boa parte simétrico, então não vai ter problema para eu bordar do outro lado aqui, tá? Então, agora nós vamos para a parte do bordado.